Alô, galera goiana! Alô, galera colorada, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Vila Nova bateu o Operário de Várzea Grande 2-1 e está nas oitavas de final da Copa Verde de 2022. O time goiano vai enfrentar o Real Noroeste, que eliminou o Goiás, na próxima terça-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E nesse vídeo eu vou fazer para vocês uma análise desta vitória do Vila Nova sobre o Operário, jogo este na estreia colorada na competição. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Tem muita gente que acessa aqui o canal, mas não é inscrito. Deixe aquele like da confiança. Se tiver vontade, comente. Se quiser, compartilhe a nossa publicação com outras pessoas. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a Lutei Magazine. A loja da Lutei Magazine fica ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do centro comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Lá você encontra moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso com excelentes condições de pagamento e ótimos preços. Vai lá que a Janete vai te tratar muito bem. Se você quiser olhar no Instagram, Lutei Magazine, ou então pelo WhatsApp 99402 7562. Lutei Magazine, uma grande parceira do Futebol 62. Bom, Vila Nova com seu time titular diante do Operário. O Vila era muito favorito para vencer. Até eu imaginava um jogo bem tranquilo, um 3-0, talvez um 4-0, enfim, um resultado bem folgado para a equipe colorada. Isso até começou a se desenhar logo muito cedo. O Vila abre o placar ali com o Caio Nunes por volta dos 3 minutos, né, do primeiro tempo. Mas o tempo foi passando, o Vila foi se acomodando dentro de campo, o Operário não incomodava em nada, mas o Vila que criou algumas oportunidades interessantes no início do jogo, depois acabou ficando mais disperso e não forçando para fazer o segundo gol. Né? Acho que o grande erro do Vila nem foi isso. O Operário não incomodava, não pressionava o Vila, nada disso. Mas o Vila errou ao não forçar para fazer logo o segundo, o terceiro, que aí você matava o jogo. Então o Vila manteve o Operário vivo no jogo. Mesmo o Operário muito frágil, um Operário que não finalizava contra o gol, que não levava qualquer perigo ao goleiro Tony, mas o Vila, por ter a diferença de apenas um gol, manteve o adversário vivo dentro da partida. E aí acabou que numa falha do goleiro, no cruzamento na área, o Júnior Henrique empatou o jogo, e aí a partida que era muito sossegada ganhou uma dramaticidade, né, ali na reta final, acabou ganhando essa dramaticidade e o Vila Nova penou, né, foi fazer o segundo gol já aos 41 minutos do segundo tempo, no cruzamento do Matheus Souza, o Diego Tavares desviou de cabeça, mas era um sufoco que o Vila poderia não ter passado, né, não precisava ter passado. O Vila que acabou propiciando que o jogo caminhasse daquela maneira. Então, para mim, não é uma partida que me preocupa, não é uma partida que me faz questionar a qualidade do time do Vila. O que eu não gostei foi da postura, do comportamento. O Vila evitou, em alguns momentos, de colocar sua força máxima. E era isso que o jogo pedia. Se o Vila força, por exemplo, durante todo o primeiro tempo, o Vila definiria o jogo no primeiro tempo. E aí você poderia ter um segundo tempo bem mais sossegado, bem mais no ritmo que o Vila quis levar o jogo. Então, para mim, foi só essa questão, um ponto de comportamento. O Vila precisa ter um comportamento melhor para conseguir buscar estes, este tipo de resultado, né? Até porque o Vila vai enfrentar outras equipes nessa mesma característica de jogo, como por exemplo o próximo adversário, o Real Noroeste, é outro time também tecnicamente bem inferior ao Vila, até imagino que seja um pouco melhor do que o Operário, mas que o Vila leve o jogo de uma outra maneira, né? Tenha uma outra postura, pelo menos, até definir a partida. Em termos
técnicos, né? O goleiro Tony falhou, né, no gol do Operário, uma falha até grosseira do goleiro. O Alex Silva eu achei que foi bem. A dupla de zaga do Vila também teve um comportamento tranquilo, o Alisson e o Jordan. O Formiga teve um desempenho razoável. O Ralf foi discreto, o Arthur também discreto. Mateuzinho praticamente não vimos ele no jogo. Gostei dos dois homens de lado que começaram o jogo, tanto o Dentinho como o Caio Nunes. E o Neto Pessoa não estava numa noite feliz. Teve duas oportunidades muito claras para fazer o gol. Perdeu uma no primeiro tempo, que ele finalizou com a perna esquerda, e perdeu outra no segundo tempo, que ele tentou deslocar o goleiro numa jogada cruzada pelo lado esquerdo. Então não foi bem no jogo o Neto Pessoa. O centroavante, quando tem oportunidades, ele precisa fazer. Né? Quando ele perde todas, automaticamente o seu jogo já fica devendo. O Wagner entrou, deu uma movimentação interessante no momento em que o Vila precisou buscar o segundo gol. O Matheus Souza e o Diego Tavares foram eficientes, pois foi deles, né? Os dois tiveram participação grande no segundo gol. O Matheus Souza é quem cruza, o Diego Tavares é quem cabeceia para marcar. Então foram importantes dentro da partida. E o técnico Alan Al, para mim, teve dificuldade de fazer com que os jogadores, o elenco do Vila, compreendesse o que o jogo pedia. Né? E o Vila acabou dando sopa para o azar, e o próprio Alan Al afirma isso na sua entrevista coletiva no pós-jogo. Então essas foram as minhas impressões do Vila neste primeiro jogo. O Vila é o grande favorito para conquistar essa competição. Se o Vila encarar com seriedade, não der sopa para o azar, o Vila é o grande favorito a ficar com essa competição. E é importante vencer. Sabe, time de futebol tem que ganhar as coisas, tem que conquistar. E se o Vila ganha a Copa Verde, ele já entra na terceira fase da Copa do Brasil, o que é uma coisa boa. Né? Você já chega numa fase muito interessante da competição. Então, espero que o Vila leve a competição a sério, como tem levado. Tanto é que está colocando o seu time titular para jogar. É um torneio de um, de um calendário muito curto, né? Muito rapidamente chegará ao final, é menos de um mês de campeonato. Então o Vila tem totais condições aí de brigar por esse título. E na próxima rodada, já contra o Real Noroeste, o Vila já pode chegar à semifinal, né? Na verdade, o Vila já pode chegar aí à semifinal da competição, que seria aí contra outra equipe aqui da região noroeste. Essa fase agora foi as oitavas de final, a próxima contra o Real é as quartas, e depois o Vila já vai para a decisão de quem da região centro-oeste que vai fazer a final contra algum time lá da região norte do país. Então, o Vila tem um caminho aí bem interessante para conquistar um título nessa temporada e entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Você, torcedor, fica à vontade para fazer o seu comentário, fazer a sua participação. Se não for inscrito, mais uma vez eu te convido a se inscrever. Deixe aí aquele like para nós e até a próxima. Um grande abraço.